Podemos começar, pessoal? Estamos dando início a mais uma sessão ordinária, a primeira do mês de outubro e a 32ª do ano de 2013. Cumprimentos, senhores vereadores e demais pessoas aqui presentes. Vamos à leitura da pauta. Pauta da sessão ordinária do dia 1º de outubro de 2013. Por data de número 032/2013 da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2013. 2. Leitura das correspondências. 3. Apresentação das contas da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico. 4. Requerimento número 055/2013 de autoria do vereador Edson Jonas da Silva. 5. Projeto de lei número 1339 de 18 de setembro de 2013 que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. Boqueirão do Leão, 27 de setembro de 2013. Vamos à leitura da ata número 032/2013 da sessão ordinária realizada no dia 24 de setembro de 2013. Aos 24 dias do mês de setembro de 2013, às 17 horas e 30 minutos, foi realizada a 32ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Boqueirão do Leão, sob a presidência do vereador Robson Claus. Com a presença dos vereadores Josemar Barron, Ivandir Bonato, João Batista Pícola, Davilson Martins, Clécio José Roseto, Edson Jonas da Silva, Luiz Cláudio Carleto e Alexandre José Ferreira. Como de costume, na última sessão ordinária de cada mês, é feita a leitura de uma passagem bíblica. Neste mês, o vereador Luiz Cláudio Carleto fez a leitura desta passagem. Da ata se manifeste, caso contrário, ele está aprovado. Ninguém? Então, a ata está. Vamos à leitura das correspondências. No ofício aí da Escola Estadual de Ensino Médio Eugênio Franciosi, vereador Jossi, vai ler para nós. Ofício número 10 de 2013, Boqueirão do Leão, 26 de setembro de 2013. Prezado Senhor, na oportunidade em que cordialmente cumprimentamos Vossa Senhoria, vimos convidá-lo para participar da cerimônia de abertura da 9ª Feira do Livro da Escola Estadual de Ensino Médio Eugênio Franciosi. O evento está programado para os dias 3, 4 e 5 de outubro, com abertura marcada para as 14 horas, do dia 13 de outubro, quinta-feira, tendo por local o ginásio municipal, anexo à escola. Acompanha folder com a programação completa. Gostaríamos muito de poder contar com vossa honrosa presença e ficamos no aguardo de sua confirmação. Atenciosamente, Luiz Cláudio Carleto. Um ofício aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Vereador Jossi, para nós. Ofício número 53 de 2013, Porto Alegre, 6 de setembro de 2013. Excelentíssimo Senhor Presidente, Robson Claus. A Comissão de Ética Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com a Escola do Legislativo, vem convidar Vossa Excelência para participar do seminário A Ética nos Parlamentos, a ocorrer no dia 21 de outubro de 2013, segunda-feira, das 9 horas às 13 horas, na sala João Neves da Fontoura, plenarinho, no 3º andar desta casa. Ocasião em que serão tratados os seguintes temas: importância da ética nos parlamentos, criação do Código de Ética nas câmaras municipais, implantação das comissões de ética parlamentares nas câmaras municipais. O evento terá como painelistas o Dr. Jarbas Lima, advogado ex-parlamentar da Assembleia Legislativa, ocasião em que foi integrante da Assembleia Constituinte Estadual de 1989, com destacada atuação como presidente da Comissão Constituinte e da Comissão de Sistematização, membro da Comissão de Organização do Estado, ex-integrante do Ministério Público, professor de Direito Constitucional da PUC, Rio Grande do Sul, e o professor Sérgio Augusto Pereira de Borja, advogado, professor universitário, instrutor e conferencista, além da presença do senhor Edson Imar de Oliveira Melo, economista, professor auditor público, aposentado do Tribunal de Contas e consultor jurídico da UVERGS, para falar sobre a resolução e os trâmites para a implantação do Código de Ética nas câmaras municipais, bem como responder aos questionamentos dos participantes. Salientamos ainda que, ao final do evento, será entregue os certificados, um livro contendo o modelo de resolução, mais os trâmites para a criação do Código de Ética e instalação das comissões de ética, com uma cartilha da conduta ética. Considerando a relevância do assunto para o pleno exercício da atividade parlamentar,
Desde já contamos com a sua honrosa participação, bem como dos demais vereadores desse Legislativo Municipal. Para maiores informações, utilize os seguintes contatos. Aí tem telefone. Atenciosamente, deputado Adolfo Brito, presidente da Comissão de Ética Parlamentar. Mais um ofício aqui então, e último, da Pastoral da Criança. Ofício 013 de 2013, Boqueirão do Leão, 27 de setembro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores. Vimos por meio do presente agradecer a colaboração de todos os vereadores desta casa com a Pastoral da Criança de Boqueirão do Leão, sob coordenação da senhora Nelce Meneghetti. Estas solicitações foram mencionadas informalmente no último dia 13 de agosto com Vossa Excelência e sensibilizados com o nosso trabalho, os vereadores Jair Furtado e Joel André Conde colocaram esta questão em pauta nesta casa. Conforme nós esclarecemos em ofício 008 do dia 20 de 8 de 2013, as líderes da Pastoral da Criança realizam um trabalho com famílias que possuem crianças de 0 a 6 anos de idade e com gestante, verificando vacinas, alimentação e a necessidade de algumas atenção especial para algumas crianças. Não só para crianças desnutridas, mas também as de sobrepeso. Assim sendo, todas as líderes de cada comunidade fazem um trabalho voluntário de anos e muitas vezes gerando custos para si. Assim sendo, reiteramos e estendemos o agradecimento financeiro de R$140 recebido nesta última terça-feira, 24 de 9 de 2013, a toda a colenda da Câmara que concedeu com verbo pessoal este benefício à Pastoral da Criança de Boqueirão do Leão. Atenciosamente, Nelce Meneghetti, coordenadora Pastoral da Criança. Em ofício, o Executivo Municipal solicitou um espaço de sessão para a apresentação das contas da Secretaria da Saúde e Saneamento Básico, relativos ao segundo quadrimestre de 2013. Diante disso, convido o senhor Nereu Luiz Conde para fazer parte da mesa. À disposição do senhor Nereu. Primeiramente, boa tarde a todos. E, novamente, é um prazer aqui comparecer nessa Câmara de Vereadores. E, inicialmente, eu queria dizer que, a pedido do próprio prefeito, que tem um compromisso, já que está respondendo pela Secretaria da Saúde no momento, me pediu que eu apresentasse as contas relativas ao segundo quadrimestre de 2013, para fins de comprovação perante a Secretaria Estadual da Saúde, né? Então, vamos passar imediatamente então aos... Eu passei para os senhores vereadores alguns formulários próprios, alguns formulários próprios do sistema de prestação de contas da Secretaria de Saúde do Estado, que é o sistema MGS. Esses formulários, eles são gerados automaticamente conforme são alimentados pelo município, né? E inicialmente eu queria passar para vocês então o formulário número 002, que especifica ali as receitas próprias, as receitas estaduais e as receitas federais no período, né? Lembrando ainda que sempre essas prestações de contas são feitas... Só dar uma mostradinha para nós aí, para gente localizar melhor. É o 002. Aqui na foto tem o 002. Tá certo, tá? Obrigado. Lembrando sempre que essas prestações de contas, até o ano passado, elas eram trimestrais. A partir desse ano passaram a ser quadrimestrais. Então nós estamos apresentando agora o período do segundo quadrimestre, que vai até 31 de agosto. Essas contas são sempre cumulativas, elas vão se acumulando, né? Para quando chegar no final do último quadrimestre, né, 31 de dezembro, aí é que vão apresentar os percentuais definitivos do exercício, né? Então, o que nós temos hoje são percentuais provisórios,
né, que não contam, digamos assim, não contam para fins de comprovação de percentuais do aplicado na saúde, na educação, é a mesma coisa, né? Somente aqueles percentuais de final de ano é que vão contar do percentual aplicado na saúde ou na educação, né, para fins de fechamento de contas. Bom, inicialmente, então, aquele primeiro formulário ali, ele apresenta as receitas sobre as quais incide o percentual calculado na aplicação da saúde. Então, nós tivemos total acumulado, por exemplo, receitas próprias, neste segundo quadrimestre, 422.889,55, que são as receitas próprias de impostos. Lembrando que a aplicação na saúde e na educação é somente sobre a receita de impostos, não é sobre a receita total, nem sobre a receita corrente líquida, como muitas vezes as pessoas confundem. É somente sobre a receita de impostos. Então, as receitas de impostos próprias, até 31 de agosto, que são as próprias, as nossas próprias receitas, foram 422.889,55. As receitas de impostos transferidas pelo governo estadual, que é o ICMS, que é exportação e PVA, somaram 3.115.914. E as receitas de impostos transferidas pelo governo federal somaram 3.546.066. Esses são os totais acumulados. Então, o total acumulado de receita de impostos foi de 7.084.869,92. A receita de impostos no período, que seria só do quadrimestre, que é de 1º de maio a 31 de agosto, seriam 3.513. Você pode ver que a receita nesse período se manteve estável. Ela teve 3,5 milhões no primeiro quadrimestre e mais 3,5 milhões no segundo quadrimestre. O que provavelmente não deve se confirmar nesse último quadrimestre. Tem uma tendência muito forte aí a reduzir bastante esse valor. Eu passei também para vocês, já que estamos falando de receitas, o balanceio da receita até esse período, até 31 de agosto. E nesse balanceio aqui, só para vocês compararem, aqui constam as receitas totais do município até 31 de agosto. Esse formulário aqui. Então ali constam todas as receitas do município até 31 de agosto. Aí vocês podem ver que o total dá R$ 9.769.180. Então, aproximadamente 1.700.000 acima da receita, somente da receita de impostos. Aqui entram outras receitas, né? Receitas de convênios, receitas de transferências, que não são propriamente receitas de impostos. Então, de um orçamento previsto de 15 milhões, né, nós arrecadamos até 31 de agosto 9.769.000. Nessa estimativa, então, pode chegar aos 14 milhões. Essa é uma provável previsão que nós pode temos. dar 1 milhão menos que a prevista, então. É provável que a arrecadação seja em torno de entre 700 e 1 milhão. Voltando então à questão da saúde, tem também formulário número é o 03, né? Tem o demonstrativo consolidado das despesas, que é esse aqui. Aqui constam então as despesas consolidadas somente nesse período, do 1º de maio a 31 de agosto. Então aí vocês podem ver
as despesas pagas por tipo de despesa. Por exemplo, contratação por tempo determinado de profissionais de saúde. Foi gasto nesse período 30.010. Salário família, 1.167. Vencimentos, 248.000. Férias indenizadas, INSS dos servidores, contribuição patronal, diárias. Né? Então, vocês têm aí todas as despesas especificadas por elementos, que se chamam. Né? O próximo formulário, deixa eu tirar aqui, está bancado junto, né? Tem as despesas por vínculo. Essas despesas por vínculo, e aí cabe uma explicação. Esses vínculos aí, ali tem o total das despesas de 1.042.000. Aqui, aquela primeira folha ali apresenta só do vínculo 40. Tá? As demais tem os vínculos específicos. Por exemplo, o vínculo 4011, que é incentivo à atenção básica, está na folha 2. Desse incentivo, isso aí é importante colocar para vocês também. Vocês certamente já têm essa experiência, já foi colocado isso para vocês diversas vezes. Esses vínculos aqui são específicos de acordo com a receita que é transferida para o município. Por exemplo, nós só podemos aplicar dinheiro, gastar o dinheiro naquele vínculo 4011, só podemos não. O município aplica ali as receitas que vêm do Estado naquele vínculo. Por exemplo, veio recurso do vínculo 4011, que é a atenção básica. Nós tivemos de receita no período 86.000. Gastamos 104. Vocês podem ver naquela primeira tabelinha. O que acontece? Foi aplicado os 86 e provavelmente mais algum saldo financeiro que tinha antes. Né? Nós temos que as receitas daquele vínculo obrigatoriamente têm que ser gastos dentro daquele vínculo. Para isso é feita a prestação de contas. Né? Mas não impede de o município aplicar a receita própria naquele vínculo, pagar com recurso próprio naquele vínculo, 40 anos. Né? O 4050, que é a farmácia básica, é a mesma coisa. Nesse período ali foi adquirido, foi comprado 30.031 reais. Né? No 4051, 3.000, que é diabetes, né? 3.957. O PSF, 1.932. Saúde bucal, 1.659. FAB fixo, que é o vínculo 4510. Do 45 em diante, dos vínculos 45 em diante, são recursos que vêm do governo federal. Para fins de prestação de contas, aqui o Estado ele não quer muito saber disso, mas é um formulário que faz parte aqui, então se lista junto. A partir do 4510, são todos os recursos que vêm do governo federal. Por exemplo, 4510 é o CAB fixo, né? Foi gasto 75.000, 4520 PSF, foi gasto 79.000, 4521 PMAC, foi gasto 834, né? O 4530, o PAX, Agência Comunitária de Saúde, foi gasto 60.000, o 4540, Saúde Bucal, 23.604,57, Vigilância em Saúde, que é o 4710, foi 743, 4730, campanha da vacinação, 41,50, 47,60, piso da atenção básica, 2.915, e por último, farmácia básica fixa, que é o 47,70, R$1.042.000. Aí tem mais uma tabela nesse formulário 001 aqui, que vocês podem verificar assim por alto. As receitas do período por vínculo, né? Cada vínculo desses, né? Os rendimentos obtidos nas aplicações financeiras
e as despesas pagas dentro daquele próprio vínculo. Então nós temos ali, por exemplo, da fonte estadual, né? Da fonte municipal, que é o vínculo 40, né? Foi aplicado 611.670. Então, para fins de prestação de contas, é claro que nós simplesmente iniciamos ali como receita, como se fosse uma receita, os mesmos 611, para zerar aquela conta. Na fonte estadual, por exemplo, a farmácia básica, foi recebido 22.590 nesse período, né? Aí, mais rendimentos de R$ 131 reais, e foram pagos R$ 30.031 reais. Então, esse formulário especificamente é para isso, demonstrar o saldo que tinha antes, as receitas, os rendimentos e as despesas. Por vínculo, despesa por vínculo. Aí tem mais um demonstrativo que eu trouxe por conta para vocês aqui, que é esse aqui, que é o balancete da despesa da Secretaria. Esse é o balancete da despesa geral da Secretaria até 31 de agosto. Ali, nesse balancete, constam todas as despesas empenhadas e pagas na Secretaria da Saúde. Tá? Por meta de despesa, né? Por meta de despesa e por rubrica, né? Por exemplo, aquela primeira página ali, vocês vão ver que tem ali uma meta, uma ação, digamos, a manutenção geral da Secretaria da Saúde, o que foi gasto até agora, só na manutenção geral, R$ 1.053.770,10. Questão financeira. Tinha sido previsto no orçamento R$ 1.416.000. Né? Houve um acréscimo nesse vínculo aí de 80.175. Isso estou pegando aqui pelos totais, vocês podem ver aqui embaixo. Né? Houve um acréscimo no orçamento de 80 mil, então o total empenhado até agora é 1.288.000, né? E o total pago 1.053.000. Então tem ainda empenhado a pagar 235 mil. Só nesse vínculo aí, que é a manutenção geral da Secretaria. Né? Depois, em seguida, vem todas as demais despesas, né? Também por recursos vinculados, né? Por vínculos, né? E aí, em seguida, por exemplo, tem o vínculo 4111, 4540, conforme está demonstrado ali naquelas demais tabelas ali demonstradas, né? Então, por exemplo, as despesas com recursos vinculados, todas as despesas que têm os recursos vinculados, que é aquele 4011, né? O 4510, 4530, o total das despesas vinculadas que nós tivemos até 31 de agosto foi despesas pagas R$ 648.000. Né? Total das despesas vinculadas. Num saldo orçamentário de 787, com um acréscimo de 298 mil. Então, hoje nós temos em torno de 1 milhão para empenhar, né? Já foi desse total empenhado 735 mil, já foram pagos 648 e tem um saldo a pagar ainda de 86 mil. Isso tinha em 31 de agosto. Então, o total de gastos da Secretaria, está na última página. O orçamento total da Secretaria seria 2.207.000, o orçamento previsto, mais 378 de acréscimo que foram acrescentados durante esse período. Né? Empenhado 2.023.000, né? E pago até agora R$ 1.702.000.
Esses aqui são os números gerais da Secretaria da Saúde até 31 de agosto de 2013. Também para ilustrar, eu juntei ali para vocês essa certidão que pode ser tirada no próprio site, no site do Tribunal de Contas do Estado, né? Bom, esse aqui fala da questão dos gastos com pessoal, não tem especificamente muito a ver com a Secretaria, mas ele é emitido por exercício e por semestre. Então, no primeiro semestre de 2013, ele está, o nosso gasto com pessoal, 47,20%. E também, só que eu acho que não para vocês aqui, que é a certidão dos gastos com saúde. Essa certidão aqui só sai anual, né? Então por isso que eu disse para vocês que o que nós gastamos até agora ainda não tem certidão do Tribunal de Contas. No ano de 2012, então, foi aplicado 17,61%. Mas o porquê que eu coloquei isso? Porque nós tivemos agora, inclusive a informação do próprio Tribunal de Contas, que os gastos com saúde até o presente momento, né, isso aqui está, na verdade, deve estar disponível nos próximos dias no site do próprio município, mas está ali no mural do município, esse demonstrativo sobre o Tribunal de Contas. Então, no relatório que foi para o Tribunal de Contas, nós temos até agora, porque esse também é um sistema próprio do próprio Tribunal de Contas, assim que nós vamos alimentando ele, e ele gera automaticamente esses percentuais, né? Deixa eu localizar aqui. Então, o percentual aplicado em saúde até 31 de agosto, pelo sistema do Tribunal de Contas, não tem que salientar isso, foi 14,71%. Né? Mas não há o menor risco, digamos assim, se aplica menos do que 15%. Por quê? Porque a tendência, eu disse para vocês, as despesas da saúde, por exemplo, elas se mantêm mais ou menos estáveis, elas vão continuar praticamente da mesma forma que vem sido feito até agora, aprovado, né? Mas como a receita caiu nesse último quadrimestre e nós temos pela frente ainda todo o 13º, encargos sociais, né? Não há o menor risco de não atingir os 15%. Certamente nós vamos atingir praticamente, eu diria que nós vamos atingir os mesmos 17% de 2012. Praticamente. Porque como há uma queda de arrecadação e um aumento de despesa ainda até o final do ano, a tendência é subir o percentual. Não tem nem dúvida. Né? Já que eu estou falando aqui em questão desse demonstrativo, que eu já disse para vocês, até para ilustrar, nós gastamos nesse mesmo período aplicado em educação, que consta desse formulário, por isso que eu estou passando para vocês aqui, 29,94%. 29,94%. E a receita, a base da receita que se aplica tanto para a educação quanto para a saúde é a mesma. Né? Então, na educação já foi aplicado 29,94%. Então, esse formulário está à disposição ali no mural, se alguém quiser xerox, também posso deixar aqui, não tem problema nenhum. E vai estar no site da prefeitura. Conta com o DEP junto. Né? Nada mais para ilustrar, digamos. Isso aqui também não. Esse formulário eu acho que não foi tirado xerox, mas também posso, se quiserem, posso deixar aqui para vocês. Aqui constam os saldos bancários. Saldos bancários em 31 de agosto, de todas as contas
do município, mas especificamente são as contas da saúde que nos interessam. Então tem para cada vínculo daqueles, por exemplo, para cada vínculo daqueles que eu falei com vocês, tem uma conta bancária específica. Para pagar a despesa do 4011 só pode tirar daquela conta do banco onde tem aquele mesmo vínculo. Né? Por quê? Porque as receitas que vêm do Estado, quando vêm, são depositadas naquela conta, daquele vínculo. E dali ela só pode sair para pagar despesas daquele vínculo. Né? Então são bem amarradas essas receitas e despesas. Né? Então, só para ilustrar, o saldo em 31 de agosto, por exemplo, daquele vínculo do Banco do Brasil, que é a conta FUS, que é o Fundo Municipal de Saúde, né, estava em 21.340, que é o vínculo 40, né, que é o recurso próprio. E tem a conta do FUS também do Banrisul, com um saldo de 86,95. Aí as demais contas, contas bancárias, os saldos bancários, por exemplo, o vínculo 4011, Banco Banrisul, Incentivo à Atenção Básica, tinha um saldo de 59.721,37 nessa data, 30 de agosto. Vínculo Banrisul, conta vínculo 4050, que é a farmácia básica, tinha um saldo de 96,97. E assim por diante. Então tem aqui as contas vínculo por vínculo. Se vocês, por acaso, quiserem, está à disposição. Então acho que basicamente era isso. Não sei se vocês teriam mais alguma outra questão a respeito dos números da saúde. Seria isso que eu queria trabalhar. Senhores vereadores. Qual é a situação? Quanto é que a Secretaria da Saúde gasta mensalmente, mais ou menos, na base? Pode tirar uma ideia por esse balancete aqui. O total pago, por exemplo, no mês de agosto, de toda a Secretaria, foi 279 mil. E o total pago de janeiro a agosto, 1.702.000. Esse é a média de gastos, já pode ter uma... Essa, aqui, eu olhei nisso, por isso que eu não prepare se eu falar alguma coisa engraçada. Aí para ajudar. Aqui diz o seguinte, ó, no... Não sei que folheta aqui, nesse último, né, da despesa. Total geral da despesa, 2.172.286. Daí mais o pagamento no mês, deve ter sido a despesa até fim de agosto, né? Tá, mas aqui assim, ó, eu te diria o seguinte, ó, não leve em consideração esse total ali, que é dessa última folha, que é a folha 5, está olhando a folha número 5. Sim. Olha na folha número 4. Pelo seguinte, ó. Esse aqui são as despesas, aqui estão os totais das despesas orçamentárias. Tá, e aqui entra junto as despesas extra-orçamentárias. Então, mas então isso aí... eu só quero chegar num outro ponto. Tá, Certo? pode ser. Ele está no total geral da despesa 2.172. Certo. Foi pago no mês 380, total pago 2.558. Certo. O total fixado foi 2.207. Isso é pelo orçamento? É, aí que tá, por isso que eu disse que... Deixa eu só concluir o meu pensamento, para senão eu me perco. Esse 2.207 é o orçamento, né? Certo. O que foi orçado. Daí foi feita uma suplementação de 378, no caso, né? Certo. Então foi empenhado desse total todo, até agora, 2.213. O mês Não. que vem, ou 2.023.000. 2.023, desculpa.
empenhos a pagar são 321.346. Certo. Né? Ele já vai chegar lá em cima no que foi orçado, que seria 2.500 e alguma coisa, né? Uhum. E ainda nós temos 4 meses para passar. É. Por isso que a minha pergunta foi em relação qual é o valor qual é a quantidade que a Secretaria gasta ao todo, com despesa total, pessoal, manutenção, né, enfim. Eu acho que nós temos que considerar isso aqui, ó, que é a parte orçamentária, porque aqui, se nós incluirmos as despesas extra-orçamentárias, o que acontece? As despesas extra-orçamentárias constam, por exemplo, como despesa orçamentária, aquilo que foi descontado dos servidores para recolher o RPPS. Só que isso não é despesa nossa. Está entendendo? Então o que vale mesmo é isso aqui, ó, tá? É a parte orçamentária. Tá? Total da despesa orçamentária. Ó, o que foi pago até o mês anterior, 1.423.000. No mês de agosto foi pago 279. Tá? Total pago, então, 1.702.000. Total de despesas pagas da Secretaria, efetivamente, foi 1.702.000 reais. Tá? A despesa fixada foi 2.207. A mesma que tinha atrás, na outra. Isso. Foi acrescido ao orçamento 378. Tá? Então tu tinha... e aí foi empenhado 2.023.000, certo? Desses 2.023.000, como foi pago 1.700.000, tem 321 a pagar. Certo. É que aqui já tem as despesas fixas, digamos assim, é feito o empenho estimativo. Né? Já é feito o empenho estimativo, digamos assim, até o final do ano. Por isso que tem esses 321.000 reais. Mas resumindo, então... Não, só para mim complementar. Nós ainda temos, por empenhar, no verbas, 561.000. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Não, outubro, novembro, setembro, outubro, novembro. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Provavelmente não vai chegar isso aqui. Então o que vai ter que ser feito? Remanejar a verba de outras secretarias para acrescentar na saúde. É provável que vai acontecer isso. Tá, mas aí nesse caso, que era importante a gente até saber, né? Eu olho aqui, penso alguma coisa, mas a maioria é difícil. É provável, entender, que essa verba, né? é provável que essa verba orçamentária não vai chegar. Né? Se é isso que eu posso te ajudar. Então, vamos dizer assim, ó, nós teríamos já empenhado o equivalente a um mês de verba, 321, certo? Setembro. E teríamos ainda saldo orçamentário para mais 2 meses, tem 561.000. Aproximado. Certo? Então, setembro, outubro e novembro. Provavelmente vai faltar recurso orçamentário para dezembro. Que não é a mesma coisa que dinheiro. Isso é saldo orçamentário. Claro que se gastar mais daquilo que foi orçado, vai faltar dinheiro. Se o dinheiro não vai atingir, é uma coisa provável. Mas, olhando por alto, assim é que a coisa funciona. Né? Só por... Não sei se ajudei isso para você. Não, ajudou. O que assim, só eu tinha preocupação era de saber, né, o que levou a gastar, a chegar, por exemplo, agora, nessa época, com uma redução tão grande, prevista, dava para dizer, porque o prefeito já me falava há 2 meses atrás que a arrecadação ia cair bastante, e nós chegar no segundo quadrimestre com um saldo orçamentário, no final do segundo quadrimestre, de 561, né? É isso que nós temos ainda? É o saldo para ainda empenhar. Para empenhar, né? No que foi assim, gasto tanto para chegar assim? Não é assim, é a título de curiosidade, nada. Não, assim, ó, por esse balancete tu pode verificar bem aonde foi gasto, né? Porque aqui está eu estava dizendo para o senhor que eu olho e me atrapalha. Claro, não, mas assim, ó, eu acho assim, ó,
para qualquer leigo, se começar, por exemplo, se tu verificar, aquele primeiro item, manutenção geral da secretaria. Dentro da manutenção geral da secretaria, ali consta, por exemplo, só um exemplo aqui, tem vencimentos de vantagens fixas. O que é isso? É o salário dos servidores que trabalham ali na manutenção, vamos dizer, na secretaria em geral. Nós tínhamos 542 mil de saldo orçamentário. Né? Aqui, por exemplo, já vai ter que ser suplementado, porque já foi empenhado 502 mil. Né? Só um exemplo, né? Por exemplo, diárias. Né? Ali tem também. Tinha sido previsto 18 mil de diários. Até agora foi pago 4.900, então vai sobrar dinheiro ali. Vai sobrar saldo orçamentário. Né? Então, por ali dá para ver bem especificadamente aonde foi gasto cada... Aqui diz só para dizer como... Manutenção dos veículos, por exemplo. Só para dizer o jeito como é difícil, né? Para a gente que é leigo, né? RP processados pagos. Para mim... Resta Não, mas aqui, por exemplo, assim, ó, aquisição ou manutenção de veículos da secretaria. Por exemplo, material de consumo. Material de consumo é despesa de manutenção dos veículos. Né? Tinha sido orçado 35 mil, foi suplementado mais 30 e foi pago até agora 47. Né? Então, aqui tem empenho estimativo, por exemplo. Né? Ali, ó, tem 9.412 de empenho por pagar, mas são empenhos estimativos que são feitos, por exemplo, para combustível. Então, tu já faz, estima. Como lá a gente tem um contrato de fornecimento de combustível, tu faz o empenho estimativo do valor total do contrato e vai abatendo. Né? Conforme vai usando, vai continuar. E assim por diante. Né? Vereador Bide. Crisma. Me deixa assim, ó, bem claro. Antes eu falaste que foi gasto até agora 14 e pouco por cento. 14,71%. Então nós vamos ultrapassando porque o nosso na saúde o limite mínimo é 15%. É 15%, então nós não chegamos no ainda não chegamos, mas vamos ultrapassar, tranquilamente. Então nós não chegamos em outra coisa. Esses 321 mil que tem aqui, pode ser 346, isso aqui é previsão orçamentária ou já é gasto? Já foi esses 321 mil já são empenhos, como eu te disse antes. Por exemplo, combustível. Se faz um empenho estimativo, em geral até o final do ano. Nós temos contrato até o final do ano. Então faz um empenho estimativo. Conforme tu vai usando, vai pagando, né, tu vai abatendo. Né? Então muitos desses empenhos aqui, eu não saberia te dizer agora quais são, mas tem muitos desses empenhos que foram empenhados, mas ainda não foram pagos. Dentro dessa coisa, dentro então, desses 321 são mil, empenhos a pagar. Pode não ter sido gasto ainda. Exato, né? não, tem muito empenho estimativo. Esse empenho a pagar é empenho estimativo. Que não exatamente. Foi, né? Por exemplo, nós temos, digamos aqui, um outro exemplo aqui, de empenho estimativo. Contrato por tempo determinado. Né? Faz aquele contrato por tempo determinado, já faz o empenho estimativo até o final. Né? Fazer um empenho de 30 mil, por exemplo, para 3 meses. Gastou 10 no primeiro, vai ficar só 20. Gastou 10 no segundo, foi pago 20, falta 10. E assim vai. Mais alguém? Então aí, agradeceu? Entendeu? E sempre que puder, compareça essa casa aí, para explicações mais também, nos visitar de vez em quando. Eu agradeço então a atenção de todos aí, estou à disposição. Sabe que a gente, que eu li já institucional, mas para nós que somos novos, para nós só um pouquinho, para nós ficar só um pouquinho a parte. Não, assim, ó, o que eu posso dizer para vocês, o que seria realmente, o que eu posso dizer para vocês, assim, ó, até por sinal, eu diria assim, a gente participou de um curso na DPM, foi no mês de agosto, se não me engano. Um curso para elaboração da lei de diretrizes orçamentárias. Assim como nós fomos no início do ano fazer aquele curso para fazer o plano plurianual. Então, quando a gente faz o plano plurianual, tu projeta
metas e ações para 4 anos. São metas gerais de administração para 4 anos. O segundo ano desse mandato e mais o último ano é o primeiro ano do mandato seguinte, que é o caso agora, plano plurianual. Dentro desse plano plurianual são estabelecidas as metas gerais de administração, né? Na lei de diretrizes orçamentárias, por isso que eu puxei o plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias, muitas, eu diria que praticamente, vocês podem ver que no plano plurianual, e essa tabela, a primeira tabela aqui, as diretrizes, ações e metas prioritárias, vocês vão ver que no plano plurianual ele tinha 4 tabelas: 2014, 2015, 2016 e 2017. E na lei de diretrizes orçamentárias, essa tabela aqui, ela só tem o 2014. Então, para a elaboração da lei de diretrizes orçamentárias, e exatamente isso que quer dizer a lei em regra geral, é estabelecer, nesse caso, as metas, ações e diretrizes para fins de elaboração do orçamento. Como nós só vamos nós estamos estabelecendo só para 2014, foi aproveitado praticamente as mesmas metas, né, e diretrizes, e só no ano de 2014. Então o que acontece? No plano plurianual, ele tinha metas, por exemplo, para serem aplicadas nos 4 anos, ou metas que só iam começar a ser aplicadas do segundo, terceiro e 4º ano, e não tinha no primeiro ano. Então, se não tinha, não tem por que nós colocarmos na lei de diretrizes. O que basicamente eu diria assim para vocês que seria mais, eu tenho dito para vocês assim, o mais importante a ser analisado aqui pela Câmara de Vereadores. Eu, particularmente, se fosse vereador, certamente me fixaria mais justamente nisso aqui. Isso aqui é a parte mais importante. Por quê? Porque aqui é que vão estar fixadas as diretrizes para elaboração do orçamento do próximo exercício, quer dizer, as atividades do município para o próximo exercício, né? Então aqui estão praticamente todas as metas e ações para o exercício 2014, né? Em linhas gerais. A questão dos números, né, eu diria que isso aqui é irrelevante. Por quê? Porque os números, os valores, vão ser fixados na lei de orçamento. Ali sim nós temos que nos fixar aos valores. Quanto vai ser nessa meta, quanto vai ser naquela, quanto vai ser aí sim. Aqui diria que vocês teriam que ver se existem as metas. E quando nós for fazer o orçamento, para poder fazer o orçamento, nós vamos ter que verificar isso aqui. Consta essa atividade, né, na lei de diretrizes? Se constar, beleza, podemos incluir no orçamento. Se não constar, não podemos. Opa! Se não constar essa meta, essa atividade, nós primeiro temos que alterar a lei de diretrizes, ver lá no plano plurianual se existe essa meta, né, e ver na lei de diretrizes se ela existe, para depois botar no orçamento. Né? Em linhas gerais, eu diria que é isso. A lei em si, né, ela estabelece regras gerais, por exemplo, do sistema da legislação específica, por exemplo, que é o caso da 4320, a lei 101, que é a lei fiscal, né, a lei federal 101 de 2000, né, ela estabelece essas regras aí para estruturar e elaborar, digamos assim, isso aqui é uma preparação para nós elaborarmos o orçamento depois, né? Então, ali diz no capítulo 1, disposições gerais, aí como o que compreende essa lei, né? São as metas e riscos gerais, as prioridades da administração, né, aqui diz, extraídas do plano plurianual 2014 a 2017,
a organização e estrutura do orçamento, as diretrizes para a elaboração e execução do orçamento, as disposições relativas à dívida municipal, disposições relativas às despesas do município com pessoal e encargos sociais. Então, são regras gerais que já existem, já são previstas em outras leis. Na Lei Complementar 4320 e na Lei Complementar 101 de 2000. Ali das metas e riscos fiscais, aí onde são colocados todos os demonstrativos. No capítulo 3º daí fala das metas e prioridades da administração, extraídas do plano plurianual. No capítulo 4º da estrutura e organização do orçamento, né? Aqui estabelece as regras gerais para a elaboração do orçamento. No capítulo 5, diretrizes para a elaboração e execução do orçamento e suas alterações, né? Então são tudo diretrizes gerais para elaborar a lei de orçamento, né? Evidentemente vocês podem ainda se aprofundar nisso e propor eventual alteração, se for o caso, né? Até, acho que o vereador também Fala, por exemplo, sobre o orçamento da Seguridade Social, sobre a programação e execução orçamentária, né? Destinação de recursos, por exemplo, para pessoas físicas e jurídicas, ali fala no artigo 29. Né? Contribuições correntes de capital, dos auxílios, né? Das disponibilidades. Isso tudo são coisas, por exemplo, quando fala dos auxílios ali no artigo 32, fala especificamente do que diz a Lei 4320. Então, praticamente é só uma transposição da Lei 4320 para cá. Vereador Bonassi, uma colocação. Presidente, eu e todos nós recebemos esse projeto na semana passada, mas entrou em pauta hoje, e a gente já, eu pessoalmente tive uma lida até bastante grande, que ela é extensa, tanto no corpo do projeto como nas dimensões das metas, e a gente se reuniu um pouco também hoje, a bancada, e a gente realmente já tem essa convicção que essas diretrizes é sim o fundamento do orçamento. Então a gente também já tem visto que tem artigos que têm que ser arrumados, artigos que têm que ser tirados essas palavras que não podem chegar perto, os artigos estão colocados, e também a gente tem que, com certeza, dentro da bancada, eu não vou estar aqui, mas vou estar acompanhando junto, vamos ter certas emendas, e vamos tentar demonstrar o que nós aqui, o povo que nós conhecemos, vamos tentar demonstrar para tentar ajudar no orçamento do município. Porque esse é a raiz do orçamento. Com certeza a nossa bancada vai trabalhar bastante em cima das diretrizes para tentar ajudar. Eu não entendo muito trabalhar. Essa é a minha colocação. Mais alguém? Pode ser até, pode ser inútil a minha pergunta, mas por que essa numeração aqui dos objetivos? Essa numeração aí é a mesma numeração que existe na lei, mais especificamente na lei 4320. É uma lei federal que determina essa numeração das metas e coisa e tal. Por exemplo, aqui, ó, ação legislativa, né? Legislativa seria 01. Isso aí é a própria lei 4320 que estabelece essa codificação, né? Código 04, por exemplo, administração municipal, né? Por exemplo, aí teria segurança pública 06, previdência social 09. Então, essa numeração então é estabelecida pela lei 4320. Por isso que ela não tem uma sequência. Senhor vereador, mais alguém? Não? Então, mais uma vez agradecer a presença da reunião. E sempre que puder, compareça aí a essa casa. Da mesma forma, agradeço a atenção de todos e quero dizer que todos sempre à disposição, quando precisar. Obrigado. Vamos à leitura do requerimento número 055/2013, de autoria do vereador Edson Jonas da Silva. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, o presente tem a finalidade de comunicar a Vossa Excelência e demais colegas que o meu licenciamento a partir do dia 2 de outubro de 2013
para tratar de assuntos particulares, nos termos do artigo 27 da Lei Orgânica e artigo 20, inciso 2º do Regimento Interno dessa Casa Legislativa. Isto posto, eu não aguardo ser atendido, subscrevo-me atenciosamente Edson Jonas da Silva, vereador do PDT. Deixo a palavra à disposição do vereador Jonas. Nossa, apenas um acordo que nós temos na bancada, né? Vou me licenciar por um tempo para dar uma oportunidade para o Jair voltar até essa casa aí, né? Já teve uns dias conosco aí e deve voltar, ficar mais um tempo aí para apresentar o trabalho que ele vinha fazendo. Apenas por esse motivo. Coloco o presente pedido em discussão e votação, começando pelo vereador Bide. Favorável. Vereador Clécio. Favorável. Vereador Davius. Favorável. Vereador João. Favorável. Vereador Bonassi. Se é um pedido novo vereador, acho que tem as suas afazeres e compromissos. Favorável. Vereador Alcemar. Favorável. Vereador Alexandre. Favorável. Vamos à leitura do projeto de lei número 1339/2013, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias. Depois vamos lá em casa. Origem, Poder Executivo. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2014. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honrosa satisfação de apresentar a elevada consideração dessa Casa Legislativa a importância e fundamental projeto de lei que trata das diretrizes orçamentárias para o exercício 2013, além do encaminhamento dentro do prazo legal, que salientamos que a elaboração do projeto obedeceu rigorosamente ditames da legislação superior, especialmente da Lei número 4320/64 e LMF número 101/2000. Serviu também de embasamento do presente projeto de lei municipal número 1463, 29 de agosto de 2013, que dispõe sobre o plano plurianual para o período de 2014 a 2017. Atendidos os pré-requisitos da legislação acima citada, a definição das metas prioritárias da administração pública atendeu a classificação de necessidades mais urgentes, resguardando-se por primeiro as obrigações decorrentes do atendimento do serviço de responsabilidade municipal, estabelecendo-se para que cada consequente e respectiva meta com a projeção de recursos em montante suficiente para o seu regular atendimento no exercício financeiro de 2014. Os recursos projetados serão desdobrados em elementos de despesa com classificação própria, específica e indicação do montante para cada um, o que será materializado na lei dos meios para o mesmo exercício. Cada secretário municipal estudou e analisou na sua secretaria o orçamento ora em vigor de 2013 para, com este estudo detalhado, projetar na lei de diretrizes orçamentárias os gastos para 2014, dentro da realidade e probabilidade de arrecadação de ICMS e FPM, bem como receitas próprias. Em síntese, essas foram as providências tomadas para a elaboração desse projeto, que, segundo nosso entender, obedece aos princípios legais aplicáveis aos orçamentos anuais nos entes públicos, no caso presente especificado na LDO. Faz parte integrante do projeto os anexos com as metas de cada secretaria municipal, seus objetivos, origem dos recursos e os valores que posteriormente comporão o orçamento para o próximo exercício. Feitas essas alusões, deixamos o projeto ao criterioso exame de vossas senhorias, permanecendo ao inteiro dispor, juntamente com todos os secretários municipais, para eventuais questionamentos que se fizerem necessários, de forma bem demonstrarem as razões fundamentais desse planejamento, ao mesmo tempo em que pedimos a sua aprovação. Atenciosamente, Luiz Augusto Schmidt, prefeito municipal. Como esse projeto tem uma tramitação especial, entregue para a Comissão de Orçamento e Finanças, que deverá realizar audiência pública para a apresentação do mesmo. Pauta dos 5 minutos de intervalo para inscrições do tribunal. Como tem outros artigos que a gente está aí pensando em emendar, como disse o vereador Bonassi, para que a gente possa também colaborar. Na verdade, a gente quer isso, uma colaboração.
Então, coloca-se projeto de discussão, começando pelo vereador Bide. Acho que nem como o vereador João falou, vamos analisar juntos, né? Vamos, com certeza, vamos fazer o que é melhor, né? Para o nosso município. Então, sim, favorável, gente. Vereador Jonas. Eu também eu acho que esse é um projeto bem, vamos dizer assim, bem complexo, né? Ele trata de vários assuntos, de vários orçamentos, então eu acho que talvez tenha alguma coisa que possa ser mudada, ou que talvez tenha alguma coisa que nós pensamos um pouco diferente, né? Mas eu acho que nós vamos ter um tempo para analisar melhor ele aí, e se achar que alguma coisa deva ser alterada, acho que é importante nós conversar e tentar propor isso também, né? E ver se tem possibilidade. Eu acho que o problema não tem. Isso. Vereador Clécio. Concordo também com tudo que foi dito aqui. Eu acho que as divergências, o acordo, o concordar ou não, a bancada veja qual é os pontos que julgar que tem que ser mudado por um motivo ou outro, sentaremos e lógico que vamos discutir, vamos fazer o melhor. Ninguém está aqui para complicar, com certeza, né? Talvez a gente não mude, a gente só acrescente alguma coisa. Também, né? o que seja. Concordo, é por aí. Eu acho que é uma coisa muito melindrosa que tem que ser estudada, porque realmente ali vai se traçar as metas do município e valores também. Eu também vejo como tudo. Então eu acredito que vocês fazem aquilo que vocês acharem que tem que acrescentar. A gente também está lendo, também estou estudando. Tem algumas coisinhas aí que eu, mesmo sendo da situação, acho que teria que ter uma coisa mais com ênfase, mas é tudo coisa de conversar e se entender. Eu acho que aqui, essa casa tem tudo para aprovar por unanimidade numa boa, havendo essas complementações aí. Vereador Davilson. Sou favorável, porque é um projeto complexo. Se é possível especificar mais, é interessante. Vai tornar um mais dirigido. Então, sou favorável. Vereador João. Eu coloquei já. Vereador Bonassi. Presidente, eu já tenho uma vivência bastante longa dentro dessa casa e sempre eu vejo, não além só de complexo, esse projeto. Complexo também, mas de grande importância. Sem tirar nenhum projeto que passa aqui que não seja importante. Importância tem, o maior, o menor, né? Esse aqui é o grande projeto do ano. É diretrizes orçamentárias. É o grande projeto do ano que passa na escala legislativa, é esse projeto. Então é, o que eu falei primeiro, um pouco, é estudar com muito cuidado, reúne a bancada, reúne todas as bancadas, se possível, mas que se faça um trabalho decente e que seja um trabalho bem feito. Porque aqui a gente precisa de trabalhar bastante no projeto, não tenho dúvida. Eu deixo a casa, mas vou ficar também acompanhando junto com os meus colegas pela importância do projeto. O projeto mais importante que passa na Casa Legislativa todo ano é diretrizes do orçamento municipal. Então, esse é meu pensamento e é nisso que eu quero tentar ajudar no que eu puder. Vereador Semar. Uma coisa que eu vi uma lida, só não ia domingo de tarde porque eu tinha futebol, eu tinha festa na Pedra Branca. Mas eu di uma lida. Então a palavra decreto, a Câmara está fora. O prefeito faz por conta. Então tem vários lugares que existe essa palavra. Isso eu acho que a Câmara tem que estar presente, senão nós não precisamos nem estar aqui sentado. E outra coisa, eu sinto meio até envergonhado de ser colono olhando aqui. Secretaria da Agricultura, 500 mil. É muito pouco. Não tem como. Assistência ao pequeno produtor, 150 mil só para o nosso município. Eu acho que aqui nós temos que mudar. Nós temos que mudar isso aqui porque é vergonhoso, 500 mil. Assistência social tem mais do que a Secretaria de Agricultura. Nosso município é agrícola. E olhar isso aqui, né? Eu acho que aqui tem que aumentar um pouco aqui, porque não tem condição. Um município agrícola com 500 mil perdendo para assistência social.
vamos analisar bem, e quem diz o vereador Bonassi, isso aqui é fundamental para o município de Boqueirão. Vou ser favorável, claro, mas vamos ter que colocar emenda aqui para melhorar alguma coisa. Não é diminuir, o que eu quero é acrescentar, porque eu acho muito pouco, 500 mil para a agricultura. Não sei de onde vai sair, mas tem que, deve sair de algum lugar, né? Mas vou ler melhor. Vereador Alexandre. A princípio sou favorável, nem meu colega Josemar, Bonassi, João. Temos que analisar melhor, né? Tem ali uns artigos, eu acho que depois vão ter que complementar um pouco. Tem alguma coisa para complementar. A princípio favorável. Se é possível nós, a casa fornecer uma cópia do projeto do ano passado, até para fazer uma comparação com esse ano. Pode ser sem problema, só que é totalmente diferente. Não tem nem como fazer o comparativo. O ano passado as diretrizes eram feitas por secretaria. As metas de cada secretaria agora é um apanhado geral. Por isso que o negócio manifestou antes que o valor em si não seria tão importante. E sim para ver se consta nas diretrizes aquela meta, né? Que daí independe da secretaria. Que todas as secretarias vão se dividir daquela meta. Por isso que vai ser mais importante esse ano o orçamento. Mas mesmo assim, dá para a gente conseguir para a próxima semana. Só para antes de encerrar aqui, para trazer também uma análise, que teve reunido ali antes, o artigo 27, vocês lerem lá depois, só vou ler o Poder Executivo poderá, mediante decreto, transpor, remanejar, transferir ou utilizar total ou parcialmente as dotações orçamentárias aprovadas na Lei Orçamentária 2014 em créditos adicionais. Daí, o resto não enrolei. Só, eu aqui, conversando com os vereadores antes, poderia ser, na minha opinião, dos colegas também, o Poder Executivo poderá, mediante autorização legislativa, não concordo comigo, artigo 27. Depois, mais isso, vamos debater mais aí futuramente, né? Mas é bem interessante. Tem mais. 28 né? também, artigo 28. Então, passada a pauta, com 5 minutos de intervalo para inscrição. O vereador João Piccoli inscreveu-se para a tribuna. Convido a fazer uso da mesa. Primeiramente, então, uma saudação à mesa, demais colegas. A imprensa hoje não está aí, né? Mas o DJ Faz o papel. mais ou menos, né? Mas enfim, os pessoal que nos assiste, funcionários da casa, eu venho hoje na tribuna por dois motivos. Um que me traz aqui foi um pedido que o vereador, nosso presidente da casa, fez, inclusive foi o primeiro, eu comentei com ele, foi o primeiro pedido que eu fiz nessa casa, de uma placa indicativa na encruzilhada lá na Colônia São Paulo, onde mora o Telo, popular Telo, seu Pedro. É Pedro Silva, acho que. Pedro Silva. Pedrinho ligeiro. Seu Pedrinho. Hoje o seu Pedrinho me procurou e ele disse: João, faz um pedido lá. Como a gente não pode fazer o pedido por escrito, eu estou vindo na tribuna reforçar o pedido. Porque hoje o seu Pedro veio me pedir que às vezes é normal, no mínimo 3 pessoas que transitam por ali pedir uma informação, para que lado vai a Progresso, para que lado vai a Boqueirão e tal. Então, o vereador Bide, o senhor que é líder do governo, aí o seu Pedro perguntou, ele disse para mim que ele estava querendo fazer uma placa de papelão, ele disse: acho que eu vou fazer uma placa de papelão lá. Leve isso aí para o executivo, peça para o nosso secretário de obras fazer essa placa aí, que vai só ajudar. Outro motivo foi uma correspondência que eu recebi do deputado Alceu Moreira, que diz assim, ó, referente àquela moção que nós fizemos com relação ao emplacamento de tratores e maquinários agrícolas, numa resolução do CONTRAN, que a resolução número 429 e 434, que desde o dia 1º de junho exigem a cobrança de emplacamento e o uso obrigatório de luz de freio, farol alto e baixo, pisca e extintor nos tratores.
Isso seria um custo para cada máquina de R$500, além da renovação anual de pelo menos R$100. E no Brasil são mais de 1 milhão de máquinas agrícolas em atividade. Tem um comentário que diz assim, ó: a cobrança do licenciamento e do emplacamento são absurdos, que só podem ter sido feitos por burocratas urbanos sem noção da realidade dos trabalhadores rurais. Então, é só para essa correspondência, diz mais alguma coisa que eu vou ler também. Aprovou no último dia 2 de julho o projeto do deputado Alceu Moreira, número 3312 de 2012, que termina com o emplacamento e o licenciamento obrigatório para veículos agrícolas. O projeto segue agora para o Senado, onde a expectativa é que seja votado em breve. Então aqui vale essa correspondência para mostrar a importância da nossa moção, que todo mundo aprovou e concordou, para se mandar para o Senado a nossa opinião sobre essa lei, que foi feita por burocratas urbanos sem noção da realidade dos trabalhadores rurais. É só para ilustrar, só para dar real importância para isso, porque R$500 para cada máquina em 1 milhão, meu Deus do céu, isso é um baita dinheiro, né? E que não precisava ser arrecadado pelo governo. Então era só isso. Eu reforço o pedido ao líder do governo, que leve o pedido da placa a ele, né? Só a parte, assim, me parece que tem uma determinação, essa determinação foi para o Senado, né? Pegando um gancho, foi para o Senado, e aí pelo que me informaram, está sendo até um dos problemas com a Caixa Federal, com essa patrola nova, devido ao emplacamento. A Caixa parece que não liberou ainda para que essa patrola começasse a trabalhar, pelo menos até os últimos dias, se liberou semana, e porque tem essa determinação agora no Senado sobre o emplacamento de máquina, inclusive entra com moto niveladora e tratores, tudo, né, de trabalho nesse projeto. Então parece que está pendente também sobre isso, porque antes as patolas tinham placa, né? Agora a Caixa exige que bota a placa. E parece que agora está essa pendência também. Até cabe esclarecer que o vereador do semana passada também tinha perguntado sobre isso, né? Que era Recebendo casualmente aqui um boletim bem recente aqui, ó, do deputado Heitor Schub, da bancada PSB, que exatamente esclarece isso. Valeu a mobilização dos agricultores gaúchos. A avaliação do deputado Heitor Schub, que independente de ser de partido que fosse, mas na verdade ele está aqui desde que a decisão do Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, que anunciou a prorrogação até dia 31 de dezembro. Então aquela que era para entrar em vigor, essa lei era para entrar em vigor em julho, 1º de julho, ela já foi prorrogada para melhor estudo. Então a chance dela ser extinta é muito grande. Inclusive eu acho que naquela correspondência que a senadora Amélia mandou, ela faz menção a essa prorrogação aí, se eu não me engano, se estiver ainda na mesa da para ler. E tomara, né? Porque é uma lei. Tá louco? Pra que isso, né? Eu acho que não tem utilidade nenhuma. Que diz assim, ó, 98% da vida útil de uma máquina agrícola é dentro das propriedades. Então, ainda só falta botar extintor, fazer luz de freio, luz alta, essas coisas. Daqui a pouco a brigada vai, que é o serviço dela, né? Vai ter que entrar dentro de uma lavoura para fiscalizar o trator. Vereador João, novamente, cortando um pouquinho, obrigado. Eu vejo assim, ó, a gente é bastante pequeno comparado com Brasília, mas eu vejo gente com tão pouca capacidade em Brasília, com tão pouca inteligência, que eu acho que nunca comeu uma espiga de milho, não sabe nem como é plantado e nem que folha tem. Quer dizer, na verdade, existem parlamentares lá que são parlamentares, não são parlamentares. Vereador, eu recebi também essa correspondência.
Mas como o vereador fez a moção, eu deixei o vereador. Mas nós precisamos de deputado que ajude nós mesmos. Esse deputado Alceu Moreira, ele que colocou a emenda para derrubar o emplacamento. É difícil, porque ele não tem um trator. O Davi eu sei que tem, né? O João tem. Eu não tenho, mas uso do vizinho. O Alexandre tem, usa do vizinho. O Robinho tem, eu tenho. Eu tenho 2. Se fosse pagar, ainda 1.000 e pouco, né? Então faça conta. O Boqueirão tem mais de 500 tratores. O Boqueirão. A 500 dá quanto? Tem mais de 500 tratores em Boqueirão. 250 mil. Tá louco? Mesma coisa é o que está com o hospital nosso em Boqueirão. Nós temos que se agarrar com os deputados gaúchos, não interessa dos partidos. Agora, quando vão a Brasília, dia 26, acho que é de novembro, se preparam. Não sei se eu vou, quem vai. Se preparam. Tem do PDT, vem do BASE, tem do PSI. Tem do PSB. O Alceu Moreira, vários deputados bons se agarram com os deputados lá em Brasília, não sei se eu vou. Eu tenho certeza que esse negócio da filantropia do hospital é só se agarrar com os deputados que trabalham mesmo. Olha o fumo. O fumo tinha uma redução, cada ano tinha que diminuir tantos por cento, acho que é 15 ou 20 por ano, né? Sei que o Alceu Moreira montou a comissão lá e derrubou. Hoje pode plantar fumo, não precisa diminuir mais. Pode plantar fumo, né? Só que nós precisamos de deputado que bota a cara mesmo, que não esteja medo. Porque lá em Brasília, defender o fumo é contra a Globo, né? A Globo é contra o fumo. E contra... Você tem contra o governo, no caso. Não é fácil botar na cabeça daquelas pessoas lá em Brasília. Eu fui lá. Eu não fumo cigarro, mas quero dizer que lá em Brasília eu fumei de monte. Para mostrar que eu fumava. Eu ia lá daquele fumódromo lá, Deus do livre. Faltava pouco botar 2 cigarros na boca. Só para, né? Porque lá é, pelo amor de Deus, todo mundo é contra o fumo. Olha o PIB brasileiro. O fumo, aqui no Rio Grande do Sul, que segurou o PIB gaúcho foi o fumo. Então nós temos que defender esses deputados que nos ajudam. Aqui em Boqueirão, independente do partido. E mais uma, além disso, o dinheiro está na conta, né, da máquina. Porque o assessor do deputado me ligou, parece que está na conta, né? Só licitar e comprar. Tá. Está licitado, mas não está. Mas me ligou de manhã. Está na conta. Tá ganho. Tá ganho, isso é certo, né? É 195 mil, não é 200, vai ser 195. Porque 5 acho que a Caixa segura, não sei bem como funciona. Mas muito obrigado, vereador. Quanto à quantidade de trator do município, esses dias nós estávamos falando, uma roda de amigos até, e um disse, estava falando da quantidade de trator, eu disse, hoje é difícil a gente achar uma família que não tem um trator aqui dentro do Boqueirão. Daí surgiu a ideia de que a gente incluísse no calendário de eventos aqui, em algumas das festas que se fazem em setembro, festa do município, um tratoraço, né? Já foi tentado uma vez, aí foi feito um início de um dia assim, que a prefeitura organizasse, a Secretaria da Agricultura, no caso, num dia de Expobol, um dia de um 20 de setembro, um 8 de dezembro, fizesse uma reunião dos tratores, do pessoal da agricultura, para mostrar, né, a frota, a força, a união, né, o pessoal que trabalha realmente na lavoura. Mas era isso, então, muito obrigado. Quero cumprimentar então o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, servidores aqui dessa casa, demais pessoas aqui presentes. Quero ser bem breve também, né, mas eu tenho alguns assuntos aqui só para comentar. Esta semana semana passada também fui procurado por algumas 2 ou 3 pessoas que me relataram a preocupação com o atendimento que vem sendo prestado pelo Banrisul aqui no nosso município. Eu frequento algumas vezes durante a semana o banco e também me senti na obrigação de tentar fazer alguma coisa para melhorar isso, porque muitas vezes nós chegamos lá e
tu acaba tendo que ficar na fila meia hora, 1 hora, né, até que a coisa desande. Então eu hoje tomei a liberdade de ligar para um gerente lá do Bairro Sul, do Bairro Cassal, que é subgerente, mas ele responde pela agência aqui em alguns setores, e eu mostrei para ele a preocupação que nós tínhamos com a questão de melhorar, né? Tanto o atendimento quanto a questão de tempo, ou o horário também, que é mais reduzido. E o que ele me passou foi o seguinte, que agora, provavelmente, até final de até final de outubro, é o prazo para a conclusão da obra que está sendo feita para tornar a agência o posto aqui do Boqueirão do Leão. E ele, então, se prontificou, se colocou à disposição, se precisar alguma coisa dele lá, eles estão aí, e ele comentou, então, que a intenção é abrir como agência já Boqueirão do Leão, começo de novembro. Então, mais para título de esclarecimento, eu procurei ir atrás para tentar ver alguma coisa que pudesse ser feito, né? E então, ele me colocou também que os próximos dias agora vai ser bem complicado, porque uma que está em greve, e eles estão fazendo uma reforma, e o banco vai ficar uns dias meio parado para concluir algumas reformas que não podem ser feitas com movimento de pessoas ali. Aí ele daí então me colocou que se alguém tiver alguma coisa para fazer que não pode ser feito ali, tem o Piccoli que também é um atendente ali, que é uma extensão lá, que pode ser feita muita coisa ali. Então alguém que talvez precisar pode se dirigir até ali, que muitos problemas vão ser sanados ali, né? Mas também eu quero colocar aqui, como a maioria já deve estar sabendo, né, a questão do turno único, né, que vai ser feito, que já começou a ser feito, né? Então, e aqui também nós temos aonde a Secretaria de Obras e demais secretarias, menos a Secretaria da Saúde, está atendendo, então, das 7 da manhã até o meio-dia, né? E a Secretaria da Saúde, então, foi optado por pegar a parte da tarde, que é a parte que tem ônibus, tem mais movimento de pessoas, então ela atende do meio-dia às 8, né? Mas se alguma eventualidade, alguém não puder vir de tarde, tem disponível 20 fichas pela manhã também, que pode ser usado. Então, se alguém precisar, né, pela manhã também tem essas fichas, só que são apenas 20 atendimentos que são feitos, então às vezes corre o risco de chegar e não ter. Mas não está totalmente, vamos dizer assim, largado, né? Sempre tem alguém ali, está sendo distribuídas essas fichas, se alguém precisar na parte da manhã também tem. E uma das principais motivos de estar fazendo esse turno único, né, a maioria deve estar sabendo, é a questão real da queda na arrecadação. Até tem vereador Bitt me passou isso aqui, né? Temos aqui, se nós analisar até outubro, até agosto tem uma diminuição de 320 mil, mais ou menos, né, na arrecadação, baseada no que foi previsto no orçamento. Então, muitas vezes não está fechando, e um dos motivo maior de estar sendo feito esse turno único é realmente a queda no orçamento que tinha sido feito. Mas também quero aproveitar aqui para convidar a todos para a Feira do Livro, né, em nome da Escola Eugênio Franciose, diretor Bitt também. Nós vamos ter então a Feira do Livro, que já veio aqui para essa casa um ofício convidando, que será a abertura no dia 3 ali, às 2 horas da tarde. Quem puder comparecer, está feito o convite, se puder ir lá, vai ter várias atrações durante o dia.
e com certeza é um evento que trará bastante conhecimento e muito acréscimo para todos nós. E para finalizar, só termo de esclarecimento, é a 9ª Feira do Livro. Então, essa Câmara aqui, essa casa, teve presente em 3 vezes só em 9 convite que estivemos para abrir a abertura da feira. O vereador Bonassi teve na ocasião e mais 2 vereadores, então, que não se encontram aqui hoje, mas que estiveram presentes. Então, gostaria que vocês prestigiassem a leitura, que a leitura é uma fonte de conhecimento que nós temos na vida, uma das, dá para se dizer, principal fonte de conhecimento, que mais nos dá conhecimento, que até mesmo podemos dizer que hoje é considerada até a leitura como uma vida saudável, que deixa até de lado a prevenção até da saúde. Então eu gostaria que os senhores vereadores fizessem presente, ou que nosso presidente da Câmara fizesse, ou mandasse alguém para fazer, representar a nossa casa. Como ex-aluno, acho que tenho compromisso, tá? Presidente. Obrigado. Então, para finalizar, eu só quero esclarecer a questão do meu licenciamento, eu vou me licenciar então, mas mesmo estando licenciado, fico à disposição, se alguém precisar alguma coisa que tiver ao alcance, pode procurar, que com certeza, mesmo licenciado, eu não vou deixar de fazer meu trabalho e cumprir minhas obrigações. Então, por hoje era isso. Todos os senhores vereadores, mais pessoas aqui presentes. O motivo que vem à tribuna hoje, agradecimento ao secretário de Obras por ter patrolado a estrada 422 até a comunidade do Matão. Ele fez atendeu esse pedido e tomara que consiga ir até lá na divisa com Barros Cassado, porque infelizmente eu acho que não vai conseguir fazer isso. Falando sobre a 422, então sexta-feira foi a Venâncio Soares, uma audiência pública, onde foi convidado aqui pelo ofício sobre a RS 244, e lá aproveitamos a oportunidade para debater sobre a RS 422. Fui convidado a sentar na mesa com os deputados e representando nosso município com muita garra e firmeza. Debatemos muito sobre a situação da RS 422, assim como as demais estradas e rodovias do nosso estado que se encontram em precárias condições. Em conversa lá, os deputados sugeriram para nós vereadores pressionarmos. O ano que vem temos eleições, vamos pressionar deputados, senadores, as pessoas que podem fazer a diferença para nós, para incluirmos no plano de governo a ERS 422. Nós podemos fazer isso, independente. Estava lá o Gilmar Socella, PDT, defendendo, o Edson Brum também, defendendo a 422. Então, acho que cabe a nós vereadores, então, pressionarmos, quando vamos a Brasília agora em novembro, vamos levar em Simão, para lá apresentarmos essa situação, porque a gente tanto vê rodovias sendo duplicadas e o nosso município sem nenhuma que ligue a uma cidade grande, Isso eu como Léo Boqueirense fico muito triste, o povo então nem se fala, porque se na época que a 386 foi construída tivesse saído na CRS 422, hoje Boqueirão talvez seria um município dobro do tamanho, quem sabe. Quero também aqui pedir, na verdade, ao secretário que, se puder, libere máquinas para fazer a limpeza nas serrarias que se encontram em dias de chuva, uma situação complicada para trabalhar, porque tratores aí com lâminas não conseguem fazer o serviço, e talvez uma reta disponibilizar a essas empresas que tanto aí arrecadam no nosso município máquinas para fazer a limpeza, então, lá das suas sedes. Vereador João. Obrigado, presidente. Eu fui hoje pela manhã falar com o secretário e tem uma máquina que está fazendo a rede nova de água ali da Sete Léguas e eu estou com um problema lá na serraria. Não é meu, o terreno é alugado no prédio e o aterro embaixo está caindo porque eu não tenho condição de tirar, abrir uma valeta lá,
E o secretário me colocou, de lá não pode tirar, tem problemas com máquinas e coisas, então está difícil a situação quanto a máquinas, né? Eu vou ter que, infelizmente, eu acho que eu não vou ser atendido pela prefeitura, vou ter que tomar outra providência. Mas eu acho oportuno, eu gostaria que o senhor também repassasse ao nosso líder de governo aí, né? Porque a gente está trabalhando no meio do barro, tá? Durante o dia, nesses dias de chuva aí, é no meio do barro, é de bota de borracha mesmo. Porque essas coisas, assim, se a prefeitura não ajuda, tem que sim, então, vir se estabelecer aqui no Boqueirão uma terraplanagem, né? Porque tu não consegue cascalho, tu não tem máquina, tu faz trabalho, eu vou ver, eu tenho que tentar com particular. Agora, o problema do cascalho eu não vou conseguir resolver. É uma pena que esteja assim. Obrigado, meu. Então, era isso, né? Pedir ao secretário que, se puder, disponibilize coisa rápida para fazer a limpeza, que, como dias de chuva a gente sabe, o Marcos trabalhando, são as cascas das madeiras que ficam ali, vão acumulando, e quando vê, tem uma situação que os tratores com lana não conseguem, o tornal de pneu fazer isso, né? O certo era uma retro, né? Então, era isso. Muito obrigado. Nada mais ainda da tarde. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada na Câmara de Vereadores no dia 8 de outubro de 2013, às 5h30. Dou por encerrada essa sessão.